Oi, pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Estou me arrumando aqui nas tecnologias, esperando a Etienne aí entrar. Vamos ver aqui, só Já arrumando estou aqui. aqui. Tudo bom? Tudo bom? Então tá bom. Tô me arrumando só aqui um minutinho. Eu também, está cortando minha cabeça, né? Peraí. Pronto. Vamos ver aqui. Eita, tô apanhando um negocinho aqui. Mas tá tudo bem, o que você tava mexendo aí, Não, né? eu queria disfarçar meus calombinhos do Ah, Botox. você queria botar um filtro. Eu não tô conseguindo, porque eu acabei de fazer o Botox, eu tô cheio de calombo aqui. Entendi. Gente, vai com calombo mesmo, que até eu achar esse negócio aqui, não vai dar muito certo. Não tem problema, Cristina. Tudo bem. Vai Assuma. au Assume o naturel, Botox. au naturel. Eu e os calombinhos. Tá certa. Muito bom, gente. Então, o que que nós nos propusemos a falar hoje, Dona Etienne? Bom, vamos falar, né? Bom, para quem não me conhece, porque a gente está no Instagram da Cris, né? Eu sou nutricionista, eu trabalho com diabetes tipo 1, tipo 2, entre outras coisas, né? Entre outros diabetes também. E eu sou diabética tipo 1 desde os 6, 7 anos de idade. Então, eu tenho mais de 30 anos de diabetes. Então, por isso que eu gosto muito também desse assunto, gosto de falar, gosto de atender. E hoje a gente veio falar um pouquinho da nossa experiência em consultório, né? Da low carb em pacientes com diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, enfim. E aí a gente queria começar essa live, queria que a doutora Cristina conceituasse muito rapidamente, assim, esses tipos de diabetes, até para quem está chegando e para quem não é diabético ou tem algum parente, e para entender mesmo de maneira mais rápida, né? Para explicar o que são esses tipos aí de diabetes e a diferença entre eles, para depois a gente começar a falar da low carb no tratamento. Muito bom. Deixa eu só fazer uma coisa que eu deveria ter feito como anfitriã, esqueci, mas Ah, ainda em tempo. Dizer que é um prazer trazer a Etienne aqui para nossa casa, que obrigada. a gente se conheceu não tem tanto tempo e eu fiquei muito feliz com isso. A gente está um pouquinho distante em termos de geografia, mas a gente tem estado bem perto esses dias. A gente fica só lá na discussão dos casos e tem me agregado muito, demais, demais, demais. Obrigada, você também. Agradeço. Não só porque para nós endocrinologistas trocar experiências com as nutricionistas é muito rico, porque a nossa formação na faculdade é ruim em nutrição. Não que a gente precisa ficar ruim, a gente pode buscar pelas nossas próprias pernas, mas na faculdade a formação em nutrição para médico é bem ruim. E é um assunto que eu gosto muito, eu acho que é o que eu mais estudo atualmente. Então, encontrar uma nutricionista que, além de ter a formação acadêmica de nutrição, tem essa vivência toda com diabetes, não só profissional como pessoal, para nós é de uma riqueza enorme. Eu fico muito feliz de ter te conhecido aí. Obrigada, eu também E fico feliz com a numa sua parceria doida lá. Sim, Bom, para quem não conhece a Etienne, ela mora em Porto Alegre, lá no friozinho. sim, E friozinho. muito bom, tá friozinho aí? Bastante. Ainda Aqui mais tá para frio. carioca, tá bem Aqui, frio. é verdade, a Etienne é carioca. Ela é uma gaúcha postiça. Uhum. Então, como ela estava dizendo, a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência de low carb e diabetes. E rapidamente eu vou conceituar aqui os tipos de diabetes, porque eles têm grandes diferenças, né? Então, vamos pegar os dois mais comuns aí, que é diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, gente, é uma doença autoimune, então ela não vem por outras coisas a não ser pelo reconhecimento equivocado que o sistema autoimune faz de alguns vírus. Então, como que é a história clássica, assim? A criança, né? Eu falo criança porque geralmente desencadeia na infância. Ela já tem uma certa predisposição genética, imunológica a viver isso que eu vou contar agora, que é reconhecer uma bactéria, um vírus, qualquer adversidade que aconteça na vida dela, fazer um reconhecimento anormal
do sistema imunológico. E aí, esses anticorpos gerados, eles reconhecem o que a gente chama de non-self, ou seja, não próprio, ele ataca as coisas próprias. Então, a criança ia fabricar um anticorpo para atacar um vírus, e esse anticorpo ele reconhece as células beta e destrói as células beta, que são as células produtoras de insulina no pâncreas, né? Então, é uma doença autoimune. Por que que o diabético tipo 1 ele evolui rapidamente para a insulinização? Porque não é uma morte lenta e progressiva, geralmente, das células beta. É uma coisa que acontece rápido, com a destruição de quase que 100%. Então, do dia para a noite, não é bem do dia para a noite, mas digamos assim, do dia para a noite, fica sem capacidade. Assim. É bem assim, né? Tanto que muitas crianças abrem o quadro com cetoacidose. Não sei, eu acho que não foi o seu caso, você contou numa live. Foi quase, mas eu não entrei em cetoacidose. Mas a minha glicemia estava lá nos 700, eu fiquei internada na noite, né? Enfim, não tive o quadro de cetoacidose, mas foi quase. É o jeito mais clássico da criança abrir o quadro de diabetes, com uma glicemia muito alta e vai para UTI e tal. O diabetes tipo 2 é o mais comum, né? Então, o diabetes tipo 1, ele não chega nem a 10% dos casos de diabetes. Acho que a gente tem 30, eu vi esse número ontem, 30 milhões de pessoas no mundo, não me recordo certinho. Mas é de 5 a 10% o diabetes tipo 1 e de 90 a 95% tipo 2. Por quê? Porque o tipo 2, ele além de ser transmitido geneticamente, a tendência, né? Então, se eu sou filho diabético, eu tenho mais chance de ser diabético. No meu caso, que sou filho de pai e mãe diabético, tem muito mais chance. Porque isso vai somando. O pai a mãe isso vai somando. Ele tem muito a ver com o estilo de vida. Então, a gente brinca... comportamental, né? Exatamente. A gente brinca no grupo lá dos médicos que gostam de low carb que diabetes tipo 2 é opcional, não é item de série. É opcional. Parece forte isso que eu tô falando, mas é bem opcional mesmo. Por quê? Precisa da alimentação errada e do ganho de peso para desencadear. Se você não der esse pano para manga, nem alimentação errada, nem ganho de peso, muito provavelmente você vai morrer sem diabetes, né? Tem ainda o diabetes gestacional, que é aquela mulher que não é diabética, não vale a diabética engravidar e falar que é gestacional. Aquela mulher que tem glicemias normais, engravida e começa a fazer 98, 100 de glicose, que para uma grávida não é normal. Então aí a gente faz o diagnóstico, tem que fazer o teste de tolerância oral, e é uma diabetes gestacional, que via de regra depois reverte. Mas essa mulher terá sempre mais tendência a ter um diabetes tipo 2. Precisa começar a tratar imediatamente, porque senão, depois de uns anos, ela fica diabética. Tem ainda uma diabetes rara, que é chamado MOD, que se comporta mais como diabetes tipo 2, mas é um defeito monogênico, é uma coisa muito mais rara. E o LADA, que é interessante, a gente tem que ficar de orelha em pé com o LADA, porque ele é como se fosse um diabetes tipo 1, só que extemporâneo, que a gente chama. Ele é desencadeado. Até aconteceu antes de ontem. Meu pai me ligou, ele já tá com 80 e lá vai cacetada, mas ele atende ainda, ele é médico. Aí ele me ligou, ai filha, um paciente meu começou vai no banheiro toda hora, tá com mucosa desidratada, muita fome, perdendo peso. E agora sintomas clássicos. A glicemia tá altíssima, mas ele tem quase 30 anos. Eu falei, pai, isso deve ser LADA. O que é LADA? É um diabetes tipo 1, só que no adulto. Né? É late onset, é um início tardio, né? Então, você vai ver... Exato. Você vai ver os anticorpos, às vezes eles estão positivos. Né? Ele vai ver os anticorpos, às vezes eles estão positivos. Então, esses são os tipos mais clássicos aí para a gente dividir o diabetes, né? Isso aí. Então, feita a lição de casa. Isso, ficou bem conceituado, né? Como só você consegue, nessa calma e paz. Vou eu aqui, a pessoa acelerada. Ainda bem, né, Shelly? Ainda bem que a gente faz Vou tentar falar pausadamente, tentarei. Bom, o que é importante disso tudo? Independente do seu diagnóstico, tá? Quando a gente fala de um tratamento dietético, quando a gente fala de conduta dietética para o diabetes, ela acaba sendo a mesma.
É claro que a gente tem ali peculiaridades quando a gente fala do diabetes tipo 1, eu vou até falar rapidamente disso, né, em relação aos outros, mas a conduta dietética, ela é basicamente a mesma. E por que a gente fala isso? Na verdade, quando a gente até, eu não sei se foi o Souto que falou isso, ou ele fala muito isso, mas é como se o diabético ele tivesse uma intolerância ao carboidrato, né? A gente tem três grandes grupos de macronutrientes, que é o carboidrato, a proteína e a gordura. E o diabético, ele é como se fosse intolerante ao carboidrato. Por quê? Ele não consegue, ele não tem aquela ferramenta, ele não consegue processar, né, o carboidrato de maneira correta, como uma pessoa que não tem diabetes. E isso faz com que a glicemia da pessoa que tem diabetes se eleve muito acima do que o normal. Porque é normal, até uma pessoa que não tem diabetes, quando ela come um carboidrato, a glicemia sobe, mas num nível muito diferente. A gente até vai falar sobre isso mais pra frente, né? Mas num nível diferente. Então, quando a gente fala da questão dos carboidratos, é porque o diabético ele tem essa dificuldade por conta da produção da insulina, que no diabetes tipo 1 ela não existe, né? Anulada. Enfim, e no diabetes tipo 2 a gente tem às vezes uma produção mais tardia. E por conta disso, o carboidrato ele acaba sendo prejudicial para quem tem diabetes. E aí eu vou falar também desses três grupos, assim, só falando de peculiaridade em dieta, o que é interessante a gente ver? Que no diabetes tipo 1, a proteína, ela também vai ter impacto na glicose, assim como a gordura. Então, a gente até fala no diabetes tipo 1, que a gente faz a contagem de carboidrato, proteína e gordura, a gente faz múltiplas doses de insulina, ou quem usa bomba, estende bolos, enfim, mas nem vou entrar nesse detalhe. Já no diabetes tipo 2, vou pegar só esses dois grandes grupos. Já no diabetes tipo 2, como ele tem, a maioria dos diabéticos tipo 2, eles têm apenas uma diminuição dessa fase 1. O que é isso? O diabetes tipo 2, uma pessoa normal, doutora Cristina, uma pessoa que não tem diabetes, tá? Se ela faz uma refeição que tem carboidrato, proteína e gordura, o corpo dela não vai deixar a glicemia a glicemia se elevar por causa desse carboidrato. Ele vai usar imediatamente o estoque de insulina que ele tem ali já guardadinho, vai liberar muito rápido essa insulina e vai fazer a glicemia voltar. No diabético tipo 1, a gente não tem nenhuma produção de insulina, então a gente tem que aplicar a insulina para isso, né? E no diabetes tipo 2, que a gente fala ele não tem essa resposta imediata, mas ele tem uma resposta mais tardia. Então, o impacto que esse carboidrato vai ter num diabetes tipo 2, ele vai fazer essa glicemia subir e logo em seguida vai descendo, o que já é prejudicial. Então, a gente fala, e já entrando na low carb, né? Por que a low carb ela é a mesma conduta, tanto para o diabetes tipo 1 quanto para o diabetes tipo 2? No diabetes tipo 1, por conta do maior controle glicêmico, que fica mais fácil da gente controlar aquilo ali quando a gente não tem esses picos. A gente não precisa dar doses muito grandes de insulina e etc. E no diabetes tipo 2, quando ele faz uma refeição mais baixa em carboidrato, o que acontece? Ele não faz essa primeira elevação e a proteína e a gordura não vão ter esse impacto que nem no diabetes tipo 1, e o impacto é muito menor, a glicemia dele continua mais estável. Então, o que a gente fala de conduta, quando a gente fala muito de conduta da low carb no diabetes? É por conta disso, a gente quer evitar esses picos glicêmicos que acontecem quando a gente faz essa alimentação com mais carboidrato. E eu quero deixar também muito claro aqui, né, que eu acho muito importante a gente falar, que, gente, low carb não quer dizer que a gente não vai comer alimentos que tenham carboidrato, porque esses alimentos vegetais, eles têm carboidrato, tá? Então, existe uma grande confusão e um preconceito muito grande com a dieta low carb. A doutora Cristina já tá aí já inserida nesse meio, né? E vê que as pessoas falam, mas vai cortar todo o carboidrato, como é que pode, como é que vai ser? Não é isso. A princípio, a gente está falando de uma redução, a gente está falando de qualidade de carboidratos de boa qualidade, né? A gente está falando de vegetais de baixo amido, que não vão fazer esse pico na glicemia. E aí, cada conduta, cada paciente vai ter a sua conduta específica, porque é uma conduta muito individualizada. Mas, em geral, a gente preconiza, principalmente até no diabetes tipo 1, uma ingestão maior de proteína, baixa em carboidrato e moderada de gordura, né? Não sei. Aí a gente pode falar em relação ao que você vê em consultório, quando você adota
essa conduta low carb, eu, por exemplo, observo muito, aí você vai poder me dizer, que quando o diabetes, falando de diabetes tipo 2, que vem geralmente com umas comorbidades, vem com hipertensão, estetose hepática, que é a famosa gordura no fígado, e a gente observa que quando a gente põe esse paciente para fazer a low carb, por conta da perda de peso que acontece, né? A gente tem a melhora glicêmica, a gente tem a melhora no perfil lipídico, melhora nos triglicerídeos, melhora na estetose hepática. Então, a gente acaba melhorando o quadro como um todo. E, consequentemente, redução de medicação. Não é isso que você vê, Cristina? Você concorda comigo? O que você acha aí? A medicação despenca, né? Eu falo que eu só saio passando a régua na medicação. Isso aí que a Etienne está falando é tão verdade que se eu pegar um diabético tipo 2 numa fase um pouquinho mais avançada, em que ele já está usando insulina, eu dou meu celular pessoal e fico lá preocupada à noite. E é uma noite ruim que eu tenho em casa, porque eu não sei medir o tamanho grande do impacto da dieta. Chega às vezes ao ponto de eu cortar a insulina pela metade de um dia para o outro, para que o paciente não tenha uma hipoglicemia grave. Isso é uma notícia ruim? Depende. Hipoglicemia grave é uma notícia péssima, a gente faz tudo para não ter. Mas hipoglicemia não é falta de carboidrato, é excesso de insulina. Então ele teve essa hipoglicemia, se Deus quiser não vai ter, né? Aqui nunca me aconteceu, e se Deus quiser eu vou morrer sem acontecer. Mas ele teve essa hipoglicemia grave, por quê? Porque o resultado da dieta foi fantástico. Ele não precisou cobrir, porque ele não comeu, né? Então, eu brinco que é igual quem tem alergia a camarão. Você vai comer camarão? Não. Você é diabético, você vai comer carboidratos óbvios? Não. É como a Etienne falou, não tem como a gente não comer carboidrato. Eu estava usando o Libre esses dias e eu mostrava para as meninas, para a Carol, que está aí, ó. A Carol tá falando da reversão do tipo 2. E para a Etienne, que o repolho me traiu. Tive uns 145, sei lá, comendo repolho. Comendo repolho. Exato. Então, nós vamos comer carboidrato. Quem come legumes, quem come fruta, mesmo não sendo fruta doce, come carboidrato. Mas a gente não pode ficar castigando um pâncreas que já não consegue produzir muita insulina com brownie, farinha de trigo, a não ser que seja um brownie low carb. Com açúcar, doce, farinha de trigo. Então, assim, o impacto no diabetes tipo 2 é uma coisa fantástica. E como eles têm um combo que é triglicérides altos, cintura abdominal avançada, estetose hepática, é uma coisa impressionante. Você entra com a dieta low carb, ele vem no próximo retorno, melhorou tudo. Eu já vi triglicérides cair de 2.000 para 200. Sim, triglicérides de 500 para 20, é uma coisa absurda, né? Absurda. A Aline tá até falando aqui da dose de insulina. A Aline é minha paciente também, passou com a Carol também. Ela tomava 20 unidades, caiu para 7 unidades de Tresiba. Inclusive, aí a gente faz, quando eu faço também a consulta, né, com diabetes tipo 1, eu sempre falo, ó, meu WhatsApp é esse aqui, quem é meu paciente sabe. É assim, toda hora você vai me informar, porque a gente fica com esse receio mesmo da hipoglicemia, né? Porque realmente é uma melhora absurda. E no diabetes tipo 2 também eu fico ansiosíssima para os meus pacientes diabéticos tipo 2 retornarem no médico para fazer a glicada. Eu fico, já fez a glicada? E como é que tá? Me mostra, me manda, porque eu quero muito que eles vejam o impacto que a dieta em si faz, né? Independente da medicação que eles estão tomando. E a retirada dos medicamentos depois, que essa parte já é com o endócrino, já não é comigo. É uma satisfação imensa quando o paciente fala, nossa, diminui muito a minha quantidade de remédio, eu tô muito feliz. Isso pra gente não tem preço. E além de que é a melhor, além de retirar remédio, que é muito legal e o bolso agradece, poxa, porque são caros os remédios para diabetes, não é igual para a vida do indivíduo você controlar com dieta do que controlar com remédio. Eu falo que controlar com remédio, a sala fica limpinha, mas você levanta o tapete, a sujeirinha tá tudo ali, né? Se você controla porque você tirou da frente dele aquilo que estava piorando ele, tá controlado, o problema desapareceu. E tem um grande problema no diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, que assim, se a doença está descompensada, a pessoa está inflamada.
Completamente. E as complicações macrovasculares, que é infarto e AVC, também as microvasculares, mas as macrovasculares, elas não são doença do colesterol, nem nada, elas são doenças inflamatórias, de instabilização das placas de colesterol. Então, às vezes, o indivíduo tem uma placa até grande na coronária, mas ela está lá calcificada, quietinha, ele vai morrer com ela e não vai infartar. Agora, se você se permite ficar inflamado, Constante inflamação, né? Constante estado de inflamação. E às vezes a gente fica batendo nessa tecla inflamação, 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 aí eu acho que a gente até enche o saco do povo de tanto falar essa palavra. Mas veja, gente, eu uso um modelinho que é assim, ó, você tá andando com o seu carro, ele tá andando, mas ele tá fazendo aquele barulho lá, porque tá com como é que chama aquele negócio que faz barulho lá? Nossa, menor tá. Tem gente que até fura para fazer barulho, fura de propósito. Cano de descarga, não sei o que de descarga, eu acho. Nossa, eu sou ótima nisso. Enfim, ele tá andando, mas ele tá com uma peça lá quebrada. Ele não vai parar, mas ele tá fazendo um esforço enorme das outras peças para manter o carro andando. Então, o que é a inflamação? É o nosso corpo tentando não parar, não sucumbir. Ele lança a mão de um monte de coisa para que você toque a sua vida, só que ele não tá no 100%. Ele está inflamado. E essa inflamação aumenta radicais livres, faz formação de placa de entupimento nas carótidas, nas coronárias. Isso aí é um prato cheio para a gente ter as complicações. Por isso que a gente bate tanto na tecla da inflamação, né? Meus pacientes também, principalmente diabetes tipo 2, chegam para mim e eu sempre falo, mas você está inflamado. Você está numa situação de inflamação, calma. Vamos com calma. E às vezes também, como a gente fala muito, eu falo muito da low carb aqui, né? E aí, às vezes, ele vem assim, eu já tô há uma semana e minha glicemia melhorou pra caramba, já tô desinflamado? Calma, também, né? Não é tão fácil assim. A Carol salvou aí, ó. A Carol lembrou. Escapamento, né? Cano de descarga também falaram. O que eu acho legal também, que a gente consegue observar muito, principalmente no diabetes tipo 2, porque o diabetes tipo 1, por si só, a gente tem uma instabilidade maior, tá? Mesmo aquele paciente tipo eu, que sou uma paciente que faço low carb, que tô ali o tempo inteiro com miau-miau e todas as tecnologias, eu tenho as minhas curvinhas, é claro. Mas quando a gente tá falando de um diabético tipo 2, que tem ainda essa produção tardia ou que tá com uma medicação e faz uma dieta low carb, ele fica com uma glicemia muito estável. E aí ele começa a aferir, que eu sou a chata também da medição da glicemia, todo meu paciente sabe que eu sou. E ele começa a aferir aquela glicemia e ele começa a ver, nossa, mas antes eu tava com 300, 200, agora eu tô há uma semana fazendo isso e a minha glicemia já tá normalizada, né? Então ele vê esse resultado, porque a gente faz uma dieta bem restrita em carboidrato, e ele vê esse resultado e ele fica muito, muito mais motivado a seguir. Porque, de fato, quando a gente está com um paciente diabético tipo 2, só medicado, sem dieta, a glicemia persiste ali. A não ser que ele né? Mas se ele tá só com uma... Voltou você. Mas se ele tá só... Veio uma ligação. Mas se ele tá só com uma medicação ali de sempre, que foi no médico uma vez e pegou aquele glifage ali, por exemplo, e não faz uma dieta, a glicemia dele tá sempre alta. Sempre que ele for aferir a glicemia dele ali, ela vai estar alta. E aí a gente insere num contexto de uma dieta equilibrada, numa dieta low carb, ele começa a ver o resultado pela dieta. E aí ele fala, nossa, realmente, isso aí faz diferença. Por isso que eu acho que essa coisa de você furar o dedo e aferir glicemia e ter sensor, ela é muito importante para o próprio paciente se motivar. Porque aí ele tá vendo ali o resultado, né? Eu acho esse controle é muito importante. Nossa, é fundamental. É um negócio que você não sabia que você fica sabendo. Esse tempo que eu passei agora de monitor e me deu assim vários insights. E olha que eu tenho já uma dieta low carb faz tempo. Mas você saber exatamente o seu comportamento é incrível. Infelizmente, o sensor caiu, né, Tiene? No dia que eu tomei vinho. A gente encheu ela para tomar vinho. Aí, quando ela resolveu tomar vinho, o sensor caiu. Comprei uma bela garrafa de vinho, o sensor caiu naquele dia. Fiquei numa raiva aqui só. Mas eu vou botar outra e comprar outra garrafa de vinho. Mas o monitoramento é fantástico, é fundamental. É assim que você deixa de fazer comportamentos
que estão te prejudicando. Você vai lá, come e vê, não, esse negócio deu um pico enorme. Não é legal, ou eu não vou comer mais, ou eu vou comer bem menos, ou eu vou deixar para comer numa hora que eu tô com uma glicemia mais baixa, e você vai fazendo isso. Senão você tá lá fazendo prato de arroz, feijão, diabético e tudo não bem, sabe, você não né? tá vendo. E além Não... de que, quem não usa monitor contínuo, geralmente monitora pós-prandial com 2 horas depois. E aí você deixa de ver o que acontece nessas 2 horas entre você comer e fazer 2 horas depois. E acontece muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Esses picos todos que eu vi, né, os meus picos da semana passada, eles foram todos muito precoces. Se eu tivesse fazendo ponta de dedo, eu ia ter perdido, eu ia ter uma curva flat, ia ter perdido tudo o que aconteceu, né? E o que eu achei legal de quando você usou o monitor e você compartilhava ali com a gente umas informações, a Carol também quando usou, o que é importante a gente ver também? Que o seu corpo, né, que é um corpo que você não tem diabetes, por mais que a sua glicemia ela suba muito rápido, ela desce muito rápido, porque o seu corpo entende que é tóxico você ficar com aquela glicemia alta muito tempo, né? O seu corpo mesmo, ele, subiu rápido ali, mas eu já tô voltando para a normalidade, né? Ainda bem que a Etienne lembrou disso, porque... diga. Isso é muito importante da gente falar, porque às vezes, o que acontece com o paciente diabético também? Aí a gente já vai entrar na que a gente queria falar dos guidelines e etc. Mas eu posso estar te adiantando, né? O que acontece? Às vezes o diabético ele fica com uma glicemia mais alta ali, não muito alta, nem tô falando de uma glicemia de 200, não. Mas ele tá achando muito normal ficar ali no 160 durante... Comeu. E aí ele vai ficar até 2 horas, 3 horas depois que ele comeu, naquela glicemia ali de 160. Por quê? Porque o limiar ali que foi estabelecido, né, é de 70 a 180. Então ele fica um tempão naquele 160, mas está tudo bem. Por quê? Porque eu tô dentro ali do meu padrão, né, do que foi recomendado, e durante um tempo imenso. E se a gente observar uma pessoa sem diabetes, isso não acontece. Por mais que você coma, não sei, tome 2 litros de suco de laranja com uma Coca-Cola, sua glicemia vai lá no 180, ela imediatamente vai descer. Ela não vai ficar naquele 180 por muito tempo. E isso é muito prejudicial. Então, quando a gente bota esse monitoramento, né, quando a gente usa esse monitor, a gente começa a observar isso. E por isso que a gente fala que o diabético ele tem que ter glicemias perto do que é normal. Não é isso? Pode falar aí, Cristina. Não, eu achei bom que a Etienne lembrou disso, porque eu estava pensando em falar isso ontem e agora estava esquecendo. Gente, não é por acaso que o corpo faz isso. É que ele não acha normal, ele não quer ter glicemia de 160, 180. O que me aconteceu num dia que eu tomei bastante sorvete de propósito para ver o que acontecia? Foi rapidamente de 70 e pouco para 120, a hora que eu tomei um sorvete, e despencou para 56. O que é isso? Eu passei até mal a hora que ficou 56. Porque meu pâncreas se retorceu, jogou um monte de insulina, porque ele não queria que fosse para 180. Não é bom para ele. Mas foi tanta insulina que eu acabei fazendo uma leve hipoglicemia. Não é uma hipoglicemia grave, mas, enfim, também depois voltou já ao normal. Então, por que se esses dados de monitoramento em pessoas normais nos trazem toda a compreensão do que uma pessoa normal fica de variabilidade glicêmica, por que com toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia, de vários tipos de insulina, com perfis diferentes de ação, com monitoramento contínuo, ou mesmo de ponta de dedo, para quem não pode fazer, por que a gente ia querer algo tão diferente para um diabético? Não vou dizer que é igual. É muito difícil você mimetizar num diabético, principalmente no diabético tipo 1, uma situação absolutamente igual a um não diabético. Não precisa ser igual, mas por que a gente vai querer algo tão diferente? Nós temos alguma segurança de que se a gente ficar num alvo tão diferente de uma pessoa normal, o desfecho lá na frente será outro, em termos de insuficiência renal, retinopatia,
infarto, derrame, amputações. A gente tem alguma segurança com relação a isso? Não. E a gente precisa ficar assistindo isso? Não. Porque graças a Deus a gente tem uma alimentação maravilhosa chamada low carb, que, na minha opinião, não tem choro nem vela para diabético, tem que fazer. Eu não tô falando para quem é gordinho, tá, gente? Dá um super A gente tá falando de pra quem é diabetes, gordinho. Nós exatamente. estamos falando de diabetes. Só vou fazer um parênteses. Por que quando você faz low carb, você ganha de brinde ficar magrinho? Porque a insulina engorda. Se você não cutucar a onça com a vara curta, fazendo o seu corpo ou precisar de mais insulina ou secretar mais insulina, ele se livra das gordurinhas que ele não quer. Então, de brinde, você fica magrinho. Mas, para o diabético, gente, não é opcional. Eu não posso, eu, diabético, sentar lá, mandar ver uma pizza com Coca-Cola. Você não consegue, nem mesmo se você usar insulina, fazer uma conta que se aproxima do que o pâncreas faz. Ou você vai ter hipo, ou você vai ter hiper. Ah, mas ou vai ficar algum tempo, né? Oi? Ou vai ficar algum tempo em hiperglicemia maior do que deveria para depois baixar. Exato. Eu não vou dizer que nunca ninguém fez isso. Os Claro. diabéticos tipo 1 vão me cacetar aqui. Mas não é uma coisa que eu posso assumir como um comportamento de vez em quando, porque isso daí maltrata muito o corpo. Ele tem que fazer um baita esforço para consertar essa situação, né? Tem que ser a exceção, né? Ele não pode ser a regra. Não tem como a gente tentar. Até esses dias eu estava assistindo alguma live, não lembro de quem. Enfim, que alguém, acho que foi o Fred, que falou que quando a gente descobriu a contagem de carboidrato lá atrás, era assim, nossa, posso comer tudo. É só eu contar carboidrato, agora diabético me liberei. Vou contar o carboidrato e vou comer. E aí a gente foi vendo que isso não foi dando certo. E aí agora a gente está numa coisa assim de, calma aí, não é bem assim, né? A gente tem que ver que a gente pode sim contar carboidrato em situações de exceção, né? De uma pizza, de alguma coisa assim, mas que a regra tem que ser aquela alimentação ali mais low carb mesmo, mais saudável ali, pra gente não ter esses picos, porque a gente não consegue acertar toda hora. Não tem como. Não, olha, eu tenho um respeito que eu tiro o chapéu para o senhor Pâncreas, porque ninguém consegue desvendar o mistério dele. Ele é muito esperto, né? Ó, agora, por exemplo, antes da nossa live, imediatamente antes, eu estava aqui no WhatsApp com a mãe de um pacientinho querido DM1. E olha que é gente muito esclarecida e tudo. E a gente estava debatendo o que aconteceu num dia dele que foi antes de ontem. Mas assim, eles sabem tudo de dieta low carb, eles usam todas as tecnologias, não aconteceu nada de diferente. Mas e mesmo assim o plano estava doido. Até botei lá para discutir com a Carol. Carol, vamos tentar descobrir o que aconteceu aqui. Imagina se não tiver todo esse cuidado, né? Eu acho que na live... Fica no escuro. Exato. Eu não sei se foi na tua com a Carol ou na da Carol com o Fred esses dias, que alguém usou uma expressão que era contar com a sorte. Eu que falo sempre isso. Eu falo para os meus pacientes. Quando eles vêm para mim, Nutri, manda no WhatsApp. Vou comer um X, vou comer não sei o que. Eu falo, entrega nas mãos, porque a gente tenta, mas... exato. Não tem como mimetizar, né? Exatamente. Deixa eu só dar um dado pontual, que eu estava ontem relendo o guideline 2018-2019 da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, o guideline, gente, para quem não sabe, né, é o que vai orientar aí, explicar a conduta dos profissionais de saúde. Exatamente. Esse é um documento aberto, eu acho até. Eu tenho ele no... qualquer um pode consultar, mas geralmente quem consulta são nutricionistas, de saúde, né? E tal. Eu até estava pensando ontem que se algum dos nossos pacientes resolver consultar a parte de orientação nutricional, vai sair arrepiado. Vai não. Vamos lá. Objetivos glicêmicos para indivíduos com e sem DM1 nos diferentes momentos do dia. Então, jejum e pré-prandial. Então, uma pessoa sem diabetes até 100 e uma pessoa com diabetes até 145. Isso aqui eu acho complicado, tá? Num guideline, porque não é que não aconteça com diabético tipo 1 de estar com 145 pré-prandial em jejum. Não é que não aconteça. Mas se eu estou dizendo que isso aqui é aceitável, eu estou dizendo que ele pode viver assim. Ele pode viver com 140 a hora que ele acorda. Não pode. A gente não tem garantia que isso aqui não vá depois dar uma complicação grave, né? Então, eu tô sendo repetitivo, mas eu acho importante.
Não é que isso não aconteça, acontece. Mas no guideline, a ideia que dá é que isso aqui pode ser uma regra, porque está escrito lá, objetivo glicêmico. Não é um objetivo glicêmico uma criança com diabetes tipo 1 acordar com 145. Isso acontece, Exatamente. mas não é objetivo, né? O Outra objetivo é coisa. outro, né? Acontecer é uma coisa, ter o objetivo é outra. Exato, isso aí é um ponto fora da curva, não é o que a gente quer. Por exemplo, para glicose pós-prandial, como objetivo, numa criança sem diabetes é até 126, numa criança ou um adulto com diabetes, 180? Não é Por quê? objetivo. Qual é a explicação, na verdade? Porque eu acho que eles têm muito medo de hipoglicemia. Também, mas aí a gente fala do que a gente estava falando antes. Que proteção de vasos, proteção, enfim, contra a retinopatia, nefropatia e etc. Que proteção a mais o diabético tem para garantir que eu possa chegar nesses níveis? Nenhuma, pelo contrário. Né? Então a gente teria que falar assim, de uma maneira diferente, como a gente está falando assim, olha, os níveis eles podem chegar, mas eles não são tão seguros. Então, é porque essa história do 70 ou 180 foi por conta daquele grande estudo que aconteceu e que eles viram que realmente quando a gente tem uma glicemia de 70 a 180, a sua glicada tá ali em torno de 7, o que reduz o número de complicação. Ok, é um estudo muito grande, tudo bem. Mas uma coisa é a gente falar que pode chegar, e outra coisa é a gente falar que é o objetivo glicêmico, que confunde muito as pessoas, que é o que eu falei ali antes, né? Então eu tô ali no 160 durante o dia inteiro, tá tudo bem. Quando a gente sabe que não tá, não é isso? Exatamente. Esse estudo Continua é o de CCT, de 1993, que a Etienne está comentando, e que as pessoas com bom controle tinham em torno de 7 de hemoglobina glicada, o que dá mais ou menos uma glicemia média de 154. Só que para ter 154 como glicemia média e 7 de hemoglobina glicada, significa que você está variando de 122 a 184 na glicemia do dia. Isso não é seguro. Exatamente. Até alguém perguntou aqui, Etienne, legal, eu durmo com a glicemia de 100 e acordo com 149. O que pode estar acontecendo? Depois a gente pincela. Eu fiz um stories essa semana sobre isso. Algumas coisas podem estar acontecendo. A neoglicogênese hepática noturna, o Down fenômeno ou a gastroparesia, né? Um dos três. Ou a alimentação noturna também pode estar rica em gordura. Exatamente, ou alimentação noturna mais rica em gordura. A gente já dá uma pincelada nisso. Mas uma coisa que eu queria lembrar é assim, provavelmente essas metas muito conservadoras da SBD, isso é coisa da minha cabeça, viu, gente? Vem do fato de... Eu não posso nem ficar muito bravo, senão meus carocinhos do Botox vão... vou falar numa boa, nem posso ficar bravo com a SBD, senão os carocinhos vão pular. De que eles têm muito medo de hipoglicemia, porque de fato hipoglicemia é um negócio grave. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas o que mais mata de morte súbita na hipoglicemia não é a arritmia como a gente pensava, é uma desestabilização aguda da placa que faz a ruptura das placas de entupimento na coronária. Eu não sabia, eu achei que era de arritmia. Um dia eu assisti uma aula de um professor da faculdade da Carol, o Dr. Mário Saad. Ele mostrou que na hora da hipoglicemia, também pode ser arritmia, mas na hora da hipoglicemia, você tem uma liberação, uma atração de monócitos e macrófagos tão intensa para as placas que ela desestabiliza na hora e ela pode romper. Ela pode romper por um episódio de hipoglicemia. Você tem uma migração, uma inflamação aguda, uma migração absurda de leucócito e monócito para a placa. Sim. Então, isso é uma coisa grave. Fora que a pessoa pode ficar desacordada, né? Eu já tive... Sim, aí pode ter inúmeras coisas, né? Você está dirigindo, fica desacordado, causa um acidente. E tem inúmeros problemas com a hipoglicemia. Por isso que eles têm tanto medo. E principalmente muitos médicos, tá? A classe médica, né? Que a gente fala. Eu já passei por isso algumas vezes, de prescrever uma dieta... E o médico olhar e falar, maravilhoso, mas essa dieta aqui é hipoglicêmica. Você não pode fazer essa dieta porque você vai ter hipoglicemia. Porque o próprio médico não pensa, opa, hipoglicemia é o excesso de insulina, não é a falta de carboidrato, né? E eu já escutei de mais de um paciente que o médico falou que a dieta era hipoglicêmica. Então, tá tudo bem pra mim. Isso aí é maravilhoso. O que a Etienne falou, hipoglicemia, excesso de insulina não é falta de carboidrato. Então, sendo assim...
aquela dieta que é condenada como sendo a mais perigosa, que vai dar hipoglicemia no povo, é a que menos vai dar, porque é a que permite você dar menos o Só causador, que é a insulina. insulina. O Dr. B, Dr. Burstein não fala grandes doses, grandes problemas, ou alguma variação Exatamente. dessa frase? Então, se eu pego uma criança que está usando, sei lá, vou chutar, vai, 8 unidades de insulina basal, mais, sei lá, 6 unidades de insulina ultra rápido, estou chutando só para a gente ter um parâmetro. Ela vai ter mais, e obviamente comendo low carb, senão elas não estariam com tão pouca insulina. Qual a Sim, chance de ela ter uma hipoglicemia versus uma criança que está usando aí, sei lá, 30 unidades de basal, mais umas 10 de ultra rápida? Essa criança não está fazendo low carb, essa que eu dei como segunda exemplo. Então, quanto menos carboidrato, mais você ajusta o timing range, que a gente chama, o tempo no alvo, e aí você sim, pode ter uma basal baixa e uma correção muito baixa. E aí você não vai sim. ter hipoglicemia. Então, o raciocínio é o É contrário. o contrário, é porque as pessoas às vezes não conseguem virar essa chave, né? Aí fica no preconceito da low carb, etc. Mas enfim, eu tenho até uma paciente, não sei se a mãe dela tá aí, a Carolzinha, que é uma criança que come bem e tal, mas assim, era uma montanha russa, aquela roller coaster total. E aí eu falava pra ela, olha, a gente vai diminuir essa dose de insulina e a gente vai fazer uma low carb mais estrita ali, né? Porque tinha umas. A mãe geralmente é mais permissiva, né? Às vezes com a criança, come macarrão aqui, uma coisinha ali. E aí a gente vai vendo que a estabilidade glicêmica ela vai acontecendo com muito menos insulina. E elas têm o grande medo, eu acho, das mães. Aí eu tô assim. O grande medo das mães é aquela hipoglicemia noturna. Então, quem é mãe de criança diabética, tipo diabetes tipo 1, ela não dorme, a mãe não dorme. Mesmo criança com sensor, ela fica ali escaneando, escaneando, porque ela tem muito medo da hipoglicemia noturna. E que é uma coisa que eu já expliquei, que a gente fala dessa questão da dose, a hipoglicemia que uma criança vai fazer comendo macarrão à noite, que é o grande erro, né? Ah, então eu vou dar carboidrato à noite, vou contar o carboidrato, porque ela não vai fazer uma hipoglicemia de madrugada. A chance de errar na contagem e fazer uma hipoglicemia mais severa no meio da noite é muito maior do que se ela fizer uma refeição baixa em carboidrato com menos insulina. É justamente o oposto. Então, assim, na verdade, era assim, o que as pessoas começam a perceber é que menos insulina, menos hipoglicemia e maior estabilidade glicêmica. E não o contrário, menor número de hipoglicemia. E sobre esse dado aí que você estava falando da glicada de 7, eu acho legal também você dar uma pincelada aí no que seria essa glicada de 7, por que ela não é tão fidedigna, digamos assim. Por que a glicada não é tão bom, digamos? Não é que é ruim, né? Mas não é tão excelente ter uma glicada de 7. Fala aí, doutora. Exato. No último guideline da SBD, ainda eles consideram a hemoglobina glicada como sendo o melhor parâmetro para dizer que você vai evitar complicações no diabético. Só que, na nossa opinião aqui, isso não é verdade e mais modernamente as pessoas estão mudando esse conceito. Por quê? Se eu sou um paciente DM1 roller coaster, como a Etienne falou, uma montanha russa, e é engraçado que lá no livro da SBD, quando eles põem gráfico para exemplificar automonitoramento, todos são de roller coaster. Tá cheio de gráfico de roller coaster lá, né? É o que Então, acontece. exato, é uma foto da vida real da maior parte dos pacientes. Nessas hipoglicemias, sei lá, se eu faço. A Carol postou um gráfico a semana passada no perfil dela, Diabetes Home Guide, que era de uma criança tendo 10 hipoglicemias por dia, tendo a dieta padrão preconizada pela SBD, que é de 45% a 60% da De dieta em carboidrato. carboidrato, e postou o gráfico da mesma criança em low carb, ela tinha 3 hipoglicemias por semana versus 10 hipoglicemias Por por dia. dia. Só que a hemoglobina glicada, ela vai ser um combo da glicação da hemoglobina. Se eu faço hipoglicemia, eu não estou glicando a hemoglobina. Quando eu faço hiperglicemia, eu estou glicando. Só que quando eu estou em hipoglicemia, eu estou falseando Tô a puxando para subida. baixo Estou o puxando para resultado. baixo. Né? Então, é super possível você pegar um paciente diabético com 7 de hemoglobina glicada, que é o que a SBD preconiza,
E você vai olhar o gráfico diário dele, tá lotado de hipo e lotado de hiper. Então, na média, a glicação não foi tão alta. Então, isso daí não serve. O que, que a gente mais modernamente usa? O que a gente chama de TIR, Time in Range, que é tempo no alvo, em inglês. Para vocês verem como não dá para brincar com o time in range, não dá para ficar fazendo isso aqui. Se eu tiver 10% a menos de time in range, vamos supor que eu estou lá com 85% e comparado a 75%. Se eu cair 10% de maneira de maneira constante, né? Tudo acontece na nossa vida, mas eu estou falando, eu era uma pessoa que tinha 85% do tempo no alvo e agora eu enchi o saco de fazer dieta low carb, agora eu tenho 75%. Isso vai me custar mais de 50% chance de retinopatia e quase 40% de chance de nefropatia a mais. Não é uma coisa do dia para a noite, não quero assustar ninguém, mas passar uma vida no alvo, pouco tempo no alvo, é um negócio que não. A gente tem que pensar, gente, é chato fazer dieta? E eu vou falar para vocês, ó, quem está me escutando aqui que é diabético. Não é não é privilégio só de vocês fazerem low carb. Nós que não somos diabéticos, se quisermos ter uma vida saudável, temos que fazer a dieta mais saudável que existe, que é a do diabético. Então, gente, não é porque eu sou diabético, eu tenho que fazer isso, nasci com uma estrela na testa, eu sou amaldiçoado. Não. Euzinha aqui, nunca mais quero sair dessa dieta que é a dos meus pacientes diabéticos, porque eu não quero me dar mal. E eu não quero que eles se deem mal. Então eu dou a mãozinha para ele, vamos fazer a mesma coisa. Junto, né? Vamos fazer a mesma coisa, porque nem eu, nem você vamos nos dar mal. Ah, mas eu não posso comer isso no dia a dia, não estou dizendo em exceções. Não pode, gente. A gente não pode chegar no shopping e gastar o quanto quer no cartão. A gente não pode abrir o armário e comer o que quer. A gente não pode falar todas as verdades na cara de quem a gente ama. Não filtrar, pode. né? É verdade. Oi? Exato. A gente não pode ter excesso de sinceridade, às vezes. Não pode, porque a gente precisa ter equilíbrio nas coisas. Não pode viver igual criança, regido pela lei do prazer. Porque senão a gente vai... Eu acho que aí que tá o ponto-chave, né? A gente tem que entender que, principalmente quem é diabético tipo 1, né? Que vem lá de trás, tipo eu que já tenho mais de 30 anos de doença, é óbvio. Primeiro que eu já tive todas as fases de rebeldia, adolescência, que todo mundo passa, já tive. Mas é claro que é muito mais, assim, a gente tem que se ater ao que é da sua rotina. Então, o que é a minha rotina? A minha rotina é essa. É claro que eu como uma coisa ali, eu bebo ali, eu faço, claro. Mas se você pegar meu tempo no alvo, enfim, ele é mais de 90% do tempo no alvo ali. Porque, primeiro que hoje em dia, realmente, eu tenho muito controle, até por conta das tecnologias todas. Então, é muito mais fácil fazer isso. Mas não quer dizer que também, se eu não tivesse, eu também não ia controlar. Porque até, sei lá, 2 anos atrás, eu não tinha sensor e já estava controlando, né? A gente vai aprimorando. E essa questão da hemoglobina que você estava falando, a hemoglobina glicada ela é um excelente marcador para quando ela está alta. Porque daí a gente sabe que realmente está tudo ruim mesmo, né? Então, se a gente tiver, o paciente chega para mim com a glicada de 10, 11, 12, uma glicada alta, a gente sabe, bom, aqui não tem dúvida que a sua glicemia média está acima do tempo, todo o tempo, né? Agora, quando ela já vem ali no 6,5, no 7, a gente não sabe, a gente precisa desses diários, né? Ou do sensor, do auxílio do timing range, para saber se de fato você está tendo hipoglicemia, hiperglicemia, ou se você está mantendo uma glicemia mais estável. Então, hoje a gente precisa de usar tudo. E o que a gente gosta de falar muito, eu, Carol e Cristina, que a gente trabalha ali, né, na mesma filosofia, é que o paciente diabético ele tem que ter uma hemoglobina glicada mais próxima ali do que o paciente sem diabetes. Eu não estou dizendo para vocês que é super normal e que é muito fácil você ter uma glicada de 5, etc. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente quer puxar essa hemoglobina ali mais para baixo, perto do nível de uma pessoa sem diabetes e sem hipoglicemia, com o mínimo de hipoglicemia possível, né? Então, a gente tenta trazer isso para baixo. Então, qual é o nosso sonho dourado? Nosso sonho dourado é aquele paciente com uma glicada muito boa e quase nada de hipoglicemia, né?
Exatamente. Esse é o sonho dourado. É o que a gente quer, a gente tenta, é o que a gente trabalha para conseguir. Então, essas questões do guideline que a gente está falando, que eles falam, essa variabilidade glicêmica, ela não pode ser o objetivo, tá? Isso que a gente tem que deixar muito claro. Isso vai acontecer? Vai acontecer. É a exceção, não é pra, não o dia a dia. E não é para também entrar em pânico. Eu acho que o que é muito importante é você saber lidar com a sua glicemia também quando acontecer isso. Por que isso aconteceu? Deixa eu tentar investigar. Será que foi uma hipoglicemia mal corrigida? Será que eu não contei o carboidrato direito? Será que eu tô começando, sei lá, meu período menstrual? Aí são milhões de fatores que vão interferir na glicemia. Mas, assim, é um ponto fora da curva. Então, a gente tem que deixar claro que não é para ser o objetivo, tá? Isso é bom até gente porque o corpo, ele é muito perfeito. Ele sabe se defender dessas hiperglicemias, da hipoglicemia. A gente tem recurso para isso. Só que a gente não pode ficar gastando esse recurso, né? Pensa num sistema tampão, para não alterar o pH de uma substância. Quem entende um pouquinho aí de química. Se acontecer alguma coisa, você vai lá e joga um ácido ou uma base, neutraliza e tá tudo bem. Então a gente tem esse sistema tampão. Só que a gente tem até X, até a página 2 de sistema tampão. Se você toda hora ficar querendo que seu corpo fique correndo atrás do prejuízo, a capacidade que ele tem de fazer isso se esgota. Então não é nenhuma tragédia ter uma hiperglicemia, uma hipoglicemia corrigida que não é grave. Só que isso aí tem que ser aquela coisa, putz, aconteceu, deixa eu ver o que aconteceu. E não, deixa eu analisar. O mais importante é isso, é entender por que aconteceu. Às vezes, tá? A gente realmente fica no escuro, tá? Às vezes a gente faz tudo certo, faz tudo igual. E aí vem uma hiperglicemia, uma hipoglicemia, e você fica, gente. Mas a maioria das vezes a gente consegue identificar o que foi que aconteceu. Ou se a gente não consegue, a gente vai fazer anotação, vai perguntar para o médico, vai perguntar para quem te acompanha, para tentar evitar no futuro aquilo ali. Ontem mesmo eu estava falando com alguém, estava falando, acho que era com a Marília, no Instagram, que alguém postou assim, uma glicemia um pouco mais alta no café da manhã, de 170, não me engano, e aí esperou os 15 minutos ali, que tem que esperar da insulina para comer, e comeu um café da manhã com um pãozinho e um café. E aí depois, eu olhei aquela foto e eu falei, vai ter hipoglicemia depois, porque ela vai fazer uma insulina em cima de insulina e daqui a pouco vai dar uma hipoglicemia. Comentei isso com o Bruno, meu namorado. Falei, não deu outra. Ela foi lá, postou depois que tinha acontecido. Aí eu chamei ela e falei, olha, o que aconteceu? Porque são algumas coisas que a gente tem que esperar, né? A gente fala, poxa, a gente fala dos 15 minutos ali que tem que esperar, mas se a sua glicemia estiver no alvo, né? Se a sua glicemia estiver mais alta, o ideal é que você espere mais, espere ela começar a baixar para entrar na refeição, para você justamente não fazer aquele pico. E aí você acaba vendo um pico depois, pós-prandial. Toma insulina, aí a resistência anterior tá lá segurando a insulina adiante. Enfim, são muitos fatores aí, mas se a gente faz uma anotação, ou se a gente está sempre acompanhando ali, né? A gente consegue identificar para não errar mais. Que eu acho que o importante é a gente estar sempre correndo atrás para não errar, porque erros vão acontecer, né? Não tem como. E o conhecimento evoluiu muito nos últimos anos, né? Você pegar tudo isso que a gente está falando agora, low carb para DM1, uso de insulina regular para quem faz o protocolo do Bursting, o timing range, isso é coisa muito nova se a gente pensar na escala evolutiva aí do conhecimento. Muita então, coisa. Quem não correr atrás, sendo médico ou sendo paciente, vai ficar tendo uma conduta muito obsoleta em pleno 2020. As coisas mudaram muito, né? A própria liberdade que as crianças têm hoje de comer tudo na versão low carb, né? Brownie, panqueca. Eu não tinha isso na minha época. Comia nada. Então, nós estamos vivendo uma época maravilhosa para o diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Nós estamos vivendo, assim, uma época de ouro. Só que, infelizmente, eu vejo que a maior parte das pessoas ainda estão presas a conceitos muito obsoletos, muito antigos, né? Isso é uma pena, porque a gente já tem coisa publicada, muito maravilhosa. Aí tem muito preconceito, aí as pessoas acabam não lendo, não indo achando atrás. Que as crianças não vão crescer, porque fazem dieta. Nossa, mas eu fui numa Nutri, e aí a Nutri disse que se eu não desse carboidrato, meu filho não ia crescer. A gente fala, pô, mas de onde que ela tirou? Qual foi a base? Então vamos falar o que faz criança DM1 não crescer. Mau controle glicêmico, deficiência de vitamina D. Né? Então, e falta de proteína.
E falta de falta de proteína proteína. também. Desnutrição por falta de proteína, porque não é fácil os bichinhos bater. Ontem até a gente estava discutindo, né? Sobre uma pacientinha, né? Como fazer comer proteína. Às vezes a gente faz um pão com farinha de frango, pão com farinha de carne, para ir batendo a meta proteica, que é o Isso aí. macronutriente mais importante. Qual é o macronutriente mais importante na dieta do diabético? É É a a proteína. proteína. E, Não se tem. possível, uma proteína não muito gorda. Por quê? Porque se você comer uma coisa muito gorda, 3, 4, mais até, né? Até 6. 5, 6 horas depois, você vai ter uma hiperglicemia e vai falar: nossa, mas peraí, eu fui lá na churrascaria, comi só carne, né? Cupim, picanha, Costela. meio-dia. Meio-dia. E fiquei tão saciado que agora, 6 horas da tarde, eu não comi nada desde lá. Por que eu tô com essa hiperglicemia? Porque você estourou na gordura. Então, é um pouco diferente da dieta para quem vai emagrecer, que pode até fazer um low carb high fat. Para o diabético, isso não é muito legal. É mais legal um low carb high protein, né? De alta proteína, e não Quando o gordura. diabético. Isso, quando o diabético ele faz uma dieta mais high fat, né? Uma cetogênica, até ok. Só que ele tem que entender, acho que é a questão das doses de insulina após para a gordura. O que funciona, porque são doses pequenas. Diferente de quando você faz uma dieta high carb, né? Que você bota muita insulina. São mais aplicações para quem faz com seringa ou bolos mais estendidos. Mas se ele conseguir dominar essa questão, ainda ok. Só que ele não pode negligenciar a gordura lá da frente. Bom, Exatamente. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas pode ser feito. Ele vai ter que corrigir, às vezes, o carboidrato e depois usar a insulina regular para corrigir a gordura lá na frente. Às ou vezes, múltiplas doses de insulina rápida lá na frente também. exato, lá na frente, ficar esperando. Alguém Alguém perguntou fala, então, rapidinho. Eu só queria falar uma pergunta que eu vi passar aqui rapidinho que alguém falou. Mas e quando eu tava com muita hipoglicemia na low carb? Aí tem que ajustar. Ou medicação, insulina. É isso, não é a low carb. É a é medicação o ou a excesso de insulina. insulina. E Exatamente. respondendo rapidamente para não deixar a pessoa no ar, se acordou alta e dormiu com ela boa, provavelmente foi o que comeu errado antes de dormir, ou se não, a produção que o fígado faz de glicose noturna, porque quem breca essa produção noturna de glicose é a insulina. Se você tem uma resistência muito grande à ação da insulina, como é no DM2, no diabetes tipo 2, ou você não tem produção, como é o diabético tipo 1, não breca a produção de glicose noturna pelo fígado. Então, ele fica jogando glicose na corrente sanguínea, né? Também tem uma captura maior da insulina durante algumas horas da madrugada. Ela é inativada. O período das 24 horas em que acontece a maior inativação da insulina é na madrugada. Né? E também, além disso, na madrugada, você tem a secreção de hormônios que a gente chama de contrarreguladores, como, por exemplo, o GH, e nas primeiras horas da manhã, o cortisol. Então, isso ocasiona o tal chamado Down fenômeno, que é o alvorecer, que é uma glicemia mais alta ao alvorecer. E uma outra situação que é você ter gastroparesia. O que você come é liberado, é feita a digestão muito tardia. Então, você não tem uma hiperglicemia logo, mas você tem uma hiperglicemia tardia. Então, tudo isso pode explicar você dormir bem e acordar hiperglicêmico. Tem muitas variáveis, né? Às vezes faz um jejum um pouco maior e aí não acorda com a glicemia tão alta, justamente por conta da gastroparesia ou por conta da... Não pega, né? Não sei se você já observou isso, vai acabar a live. Mas é isso, a gente faz um jejum mais longo e aí quando acorda desse jejum mais longo, dorme mais tempo ou fica mais tempo sem comer, aí a glicemia não acorda tão alta, ela acorda já um pouco mais baixa. Legal. O que mais? Estamos Tá bom, acabando. né? A gente tem 1 minuto, eu acho. Eu fico sempre em pânico desse negócio de cortar a gente falando. Cortar nossa. Já vamos começar a despedir. Eu vou dizer que eu estou muito feliz da nossa troca de informações, eu, a Tiene e a Carol, porque a Eu gente também. está aprendendo em, às vezes, um mês, o que a gente levaria um ano para aprender. E o fato de conseguir agregar mais para vocês, porque a gente também está ficando mais craque, para mim é uma alegria enorme, que essa é a nossa função aqui na Terra, desempenhar bem aquilo que a gente se propôs a fazer. E agradecer muito a Etienne, a ilustre presença aqui na minha casa hoje. Obrigada a você pelo convite, adorei.
Podemos Tô fazer muito- mais. É E sempre vai muito com bom fazer certeza. live, né? A gente fica Muito querendo bom. passar muita informação e nunca dá tempo de passar tudo. Mas enfim, espero Mas que vai tenha. pro canal do YouTube, vai pro meu canal do YouTube, DRA Cristina Fará lá no YouTube. E vou deixar aí a Etienne se despedir, então. Queria agradecer a oportunidade de poder falar aqui com você, porque eu acho você maravilhosa também. Muito obrigada pela parceria. Eu, você e Carol, a gente está discutindo muito